possa acontecer nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, queridos. Eu não sei vocês, eu não posso sair desse lugar aqui. Queria chamar a sua atenção, você que está em casa. Para tudo aí agora uns minutos. Eu creio que Deus vai falar com você, né? Deus abençoe cada um que está em casa, vendo de casa, né, quem está aqui. E eu estava pensando esses dias, irmãos, quantos aqui têm ouvido muitas notícias difíceis e notícias muitas vezes ruins? Levanta a mão. É um batalhão de notícias ruins esses dias, não são, irmãos? Umas 2 semanas atrás, eu perdi um amigo muito especial, que faleceu para o câncer. E nós temos recebido notícias, faleceu de câncer. Nós temos recebido notícias, queridos, desanimadoras. E parece que tem hora que lá no fundo da nossa alma, a gente chega a conclusões, assim, difíceis. Por exemplo, nunca antes, nenhum momento da história, desde que eu estou vivo, talvez você, nós passamos por uma época como agora, que mudou as rotinas da nossa vida, que alterou o nosso ir e vir. Existem cidades que estão tomadas pelo lockdown. O mundo inteiro está passando por um momento muito difícil. Todos nós temos acompanhado nos telejornais. E, na verdade, as situações e as impossibilidades que elas trazem parecem nos angustiar e nos dizer que se está difícil, parece que vai piorar. E quando começam a chegar as notícias de morte, de doença, de desespero, que todos nós ouvimos, nós começamos a olhar e ver uma baixa aqui, outra ali, ver uma coisa aqui. Você começa a ficar angustiado e pensa que essas coisas podem acontecer comigo e com você. Estou certo ou estou errado? Você já nesses dias não pensou, e se eu pegar essa doença? O que vai ser? E se meu pai pegar? E se minha mãe? E se não sei quem? E o que acontece é que muitos de nós podemos estar chegando a raciocínios assim. Tem vezes que parece que Deus não atende. Tem vezes que parece que Deus não responde à oração. Tem vezes que parece que eu vou sucumbir. E essas impressões vão tomando a nossa alma e elas vão minando a nossa fé. E as circunstâncias começam a assustar as pessoas, de maneira que elas vão se apostatando da fé. E apostatar da fé não é não crer que Deus existe. Um apóstata, ele sabe que Deus existe. Mas um apóstata, ele não crê que Deus pode intervir poderosamente. E aí, sabe o que acontece? Acontece que ao olhar as circunstâncias, a gente olha e fala assim, eu posso ficar doente, talvez, e se Deus deixar isso acontecer comigo? Como se Deus entregasse você como um objeto, como se a sua vida não fosse nada. E eu quero dizer que quando esses pensamentos vão tomando conta da nossa mente, do nosso coração, nós vamos nos apostatando da fé. Apostatar da fé é desviar da fé. E algumas pessoas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, elas vão na igreja, elas carregam uma Bíblia, mas elas podem de verdade, presta atenção nisso, já ter perdido a fé. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, que parece que pode ser que você já tenha perdido a sua fé e você não saiba. E eu vou compartilhar com você, eu queria que você abrisse em Mateus 12, 33. Eu quero ler 2 textos aqui, muito interessante. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria que a fé fala. Mateus, ele cita Jesus comentando sobre algo, ele diz assim, considerem uma árvore boa. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí ele pega e fala, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas?
pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhe digo, presta atenção nisso, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Agora eu quero rapidinho que você vá em Judas, um livro antes de Apocalipse. E Judas capítulo 1, verso 3. Quero abrir lá também. Judas capítulo 1, verso 3, diz algo muito interessante. Judas, ele está escrevendo a sua carta. Ele está escrevendo a sua carta e ele fala assim: amados, Judas capítulo 1, verso 3. É só você ir em Apocalipse e voltar um livro. Ele diz assim no verso 3: amados, embora estivesse ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez todas, confiada aos santos. Então Judas, ele estava escrevendo, e Judas, irmãos, ele estava entendendo e desejando tratar vários assuntos com aquela comunidade. Só que aí, ele para e fala assim: olha, eu estava querendo falar de coisas pertinentes à salvação, mas eu vi que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Irmãos, deixa eu dizer algo a você. Nunca na nossa vida, como nesse tempo, nós precisamos batalhar pela fé. E ele diz que a fé que uma vez foi entregue aos santos. Que fé é essa que foi entregue aos santos? A mesma fé que há em Deus foi a fé que Jesus entregou aos santos. Quantos santos tem aqui nessa manhã? Então, essa fé pertence a você. Só que Judas está falando que você tem que batalhar por essa fé. E olha que interessante. A gente, irmãos, nós não queremos dizer que os desafios da nossa vida são fáceis. Nós não queremos dizer que essa época não seja uma época complicada. Nós não queremos dizer que é para nós fecharmos os olhos e achar que nada está acontecendo. Existe um vírus à solta, existe uma economia em decadência, existe um governo confuso, existe uma sociedade perdida, existe um ataque às famílias, mas a grande verdade é que nada pode, como disse a irmã aqui quando ela citou, nada pode abalar a sua fé. Nada pode abalar a sua fé. Se você está aqui nesta manhã, presta atenção nisso. Você foi convidado para ter uma fé inabalável. E quando ele diz, quando Jesus diz que pelas palavras da sua boca você será condenado ou justificado, significa que você já está vivendo esse tipo de realidade hoje. E a questão é que a fé que se abala, a fé que treme diante das circunstâncias, é aquela fé que está de posse de uma ideia errada sobre Deus. A fé que se abala, ela traduz o pleno desconhecimento de Deus como Pai. Então, por exemplo, pode ser que nesses dias você deu uma balançada. Ora, eu não estou falando de sentimentos, eu estou falando da fé. A fé, ela foi feita para ser inabalável. E a fé que é inabalável é aquela fé que você trata ela como o comportamento de quem está numa batalha. Então, irmãos, como eu falei, nunca os jornais tiveram tantas notícias para transmitir. E é interessante que os jornais hoje em dia, o que eles fazem? Eles escolhem a pior notícia para dar. Quanto pior a notícia, melhor. Então, para haver audiência precisa haver o quê? Precisa haver uma notícia ruim. E nós estamos acostumados a ouvir notícias ruins. Sua fé, deixa eu dizer algo, sua fé nunca irá para outro nível se você não se envolver com algo que Deus quer te mostrar nessa manhã. As notícias ruins, elas são um convite para algo. As notícias ruins não são um convite para conformar. É mesmo, o quilo do patinho está R$45. Estamos lascados, não vamos comer mais carne.
O quilo do contrafilé foi para mais de 50. Estamos lascados. As notícias não são um convite à conformação. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2, que as notícias, elas chegam para você e para mim que tem fé, para elas serem transformadas e mudadas. E eu vou dizer como é que você pode fazer isso nessa manhã. Eu quero compartilhar algo que eu estou aprendendo, algo que eu estou crescendo, algo que eu estou mirando como cultura na minha vida, para que isso seja uma realidade no meu coração. Eu queria dizer para você que assim como o mundo tem notícias para dar, assim como o mundo toda hora tem em primeira página um furo de reportagem acerca das mazelas desses dias, eu quero dizer para você que os céus também têm notícias para dar. Por isso que Jesus veio pregar o que ele veio pregar? Eu não ouvi. Quem fala aí? Jesus veio pregar o quê? O Evangelho. E o que é Evangelho? O Evangelho são boas notícias. Se você puder mergulhar no coração de Deus a cada dia antes de começar o dia e perguntar para Ele qual é a boa notícia que você tem para mim hoje, Pai, Ele vai dizer para você o que está se passando na redação dos jornais dos céus. E eu quero dizer algo para você. Os céus só têm boas notícias. Por isso que Jesus deixou o céu, veio para a terra para anunciar as boas notícias do Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino, o que acontece com ele? O Evangelho do Reino trazem o que há de mais atual e mais abençoador que existe no céu. Assim como o mundo, está bombardeando você, os céus podem bombardear você de boas notícias. Só que o que mais intriga Jesus, o que mais intriga os céus, é que por vezes nós acreditamos mais nas notícias que o mundo tem para nos dar, do que as notícias que os céus têm para nos oferecer. E isto, meu irmão, quando um cristão, ele começa, e eu quero ser bem didático, para a gente facilitar o entendimento, quando um cristão, ele começa a acreditar mais naquilo que ele vê, mais naquilo que ele ouve, do que se passa nos céus, do que se passa no coração de Deus, ele começa a falar, ele começa a declarar, e ele começa a viver uma vida completamente diferente daquela que o céu propôs para ele. Muitas pessoas, nesses dias, elas atribuem a fé como algo místico. Eu vou na igreja, então ela se supõe ser uma pessoa de fé. Eu faço orações, eu sou uma pessoa de fé. Mas fé não é algo místico, fé não é algo, um transe. Fé não é fé, na verdade, meus amados, é um músculo que se exercita e que ganha concreção e começa a ver coisas que não existem a cada dia. O interessante é que eu não estou falando de declaração positiva, eu não estou falando de otimismo. Declaração positiva é boa, mas a fé está muito além disso. A fé não é tratar com algo só do ponto de vista positivo. A fé na verdade, é se deparar com o que está acontecendo nos céus. Então a pessoa, é claro que a fé nos torna pessoas positivas, é claro, mas é além do positivo, é de saber o que está dentro do coração de Deus. Repita, dentro do coração de Deus. Muito bom, olha só, olha que interessante. A fé, ela precisa estar alinhada com o coração de Deus. E quando Judas fala para mim batalhar pela fé, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo para mim alinhar a minha expectativa, a minha perseverança com o coração de Deus. A fé não é uma mera mentalidade convencida de que Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Não, a fé mergulha mais do que no que Deus pode. A fé mergulha dentro do seu coração. A fé não se respalda pelo convencimento. Eu estou convencido de que Deus pode. Se Ele quiser ir lá na UTI e tirar a pessoa de lá, Ele pode. Mas a fé, além disso, ela se respalda pelo caráter bondoso de Deus. E eu gostaria de mostrar para você um padrão na Bíblia sobre isso, E esse padrão, ele é a cultura dos céus, E você e eu, nós precisamos ansiar por essa cultura na nossa vida, A principal ação da fé é coordenar um estilo de vida onde a sua boca, presta atenção nisso, onde a sua boca e as suas ações
estejam alinhadas com o coração de Deus. Vou repetir: a sua boca e as suas ações precisam estar alinhadas com o coração de Deus. E aí é que o que eu disse para você agora há pouco. Se você captar, se o Espírito Santo tocar no seu coração nesta manhã, a sua vida vai mudar radicalmente. Eu queria dizer que quando você alinha o seu estilo de vida, a sua boca, com o coração de Deus, você se torna alguém dono de uma fé inabalável que fará a diferença onde você estiver. Olha que interessante. Os discípulos de Jesus chegou certa vez para os discípulos e disse assim: vocês não têm me pedido nada até agora. Peçam para que a minha alegria seja, para que a sua alegria seja completa. Mas se a gente for olhar, os discípulos já tinham pedido muitas coisas. Os discípulos tinham pedido para descer fogo dos céus quando eles estavam entrando lá naquela cidade de Samaria. Eles tinham pedido para sentar à direita e à esquerda de Deus nos céus. Eles tinham pedido para saber o dia e a hora. Eles tinham pedido muitas coisas para Deus, mas os pedidos que eles fizeram não tinham alinhamento com o coração de Deus. Percebe que eles estavam perto de Jesus. Muitas vezes nós estamos perto de Jesus, nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro da atmosfera espiritual, mas a gente está desconectado do coração de Deus. Eles não faziam ideia de que nada daquilo que eles pediam fazia sentido com o coração de Deus. E Deus, na verdade, Ele quer te dar todas as coisas que você necessita, quer me dar todas as coisas que eu preciso, mas isso precisa fazer coro com o seu coração bondoso. E o interessante, irmãos, é que a fé, ela fala. A fé é um músculo. E nós precisamos parar de confundir a fé com isso que eu acabei de falar, um sentimento, uma ideia. Fé é mais do que isso. Fé é um alinhamento com o coração de Deus. É um alinhamento das circunstâncias que eu vejo, é um alinhamento das circunstâncias das pessoas que eu vejo com o coração de Deus. Muitos dos que dizem viver pela fé, eles não vivem pela fé coisa nenhuma. Na verdade, é apenas uma expectativa de coisas boas vão acontecer. E agora que essa mensagem vai começar a fazer sentido para você. Deus sabe que você está precisando, meu irmão. Ele sabe que que a sua família está precisando. Mas se você não se comprometer em alinhar-se com o coração de Deus, tudo que nós vamos fazer é desenvolver uma atitude mórbida, que parece que nós estamos esperando e nunca vai chegar. Deus não nos criou para a gente ficar esperando. Esse negócio de tem que esperar a vida inteira, porque é o tempo de Deus. Não é questão de tempo de Deus, é questão de alinhamento dele, de alinhamento das circunstâncias que você vê, da sua vida, com o coração de Deus. E eu quero continuar aqui dizendo o seguinte: olha que interessante. Muitas pessoas, meus amados, quando elas abrem a boca, elas desconstroem tudo que podia acontecer de bom, né? Só para você entender o que eu quero dizer, um homem de fé, ele fala, eu estou batendo nisso para você entender, ele fala segundo o coração de Deus. Não suponha que você seja uma pessoa de fé, enquanto a sua boca e os seus pensamentos não estão alinhados com o coração de Deus. Então, por que tudo que Jesus falava acontecia? Eu quero dizer para você que engana-se você, se você pensa que Jesus, sendo Deus, viveu aqui na terra como Deus. Ele viveu como um homem ungido, cheio do Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido e o Espírito Santo tomou aquele homem. A Bíblia diz que ele deixou de ser Deus, se fez em forma humana e habitou aqui. Ele andou como qualquer um de nós, e tanta era a similaridade que as pessoas confundiam e diziam assim: esse não é o filho de Maria? Ele não é o filho de José? Esse não é aquele que trabalha com madeira? A questão, irmãos, é que tudo que Jesus falava estava alinhado com o coração de Deus.
E o interessante é que por onde Jesus ia, a sua boca era um convite para fazer os céus operarem. Lembra que eu disse no início? As suas palavras vão se cumprir. Olha só que interessante. Vou repetir. Deus, na verdade, entende que você é uma pessoa de fé quando você está trazendo o coração de Deus para as pessoas à sua volta e para as circunstâncias que você vive. Eu vou repetir. Deus, Ele atesta você como uma pessoa de fé. A sua fé tem ação nos céus. A sua fé tem autoridade nos céus e na terra. Quando você usa a sua boca, quando você usa a sua boca, as suas ações, para fazer conhecido o coração de Deus para as circunstâncias. Eu quero que você abra em Isaías 60:18 e eu quero te mostrar um negócio que tem no céu. Abra aí em Isaías 60:18. Olha que doido isso, irmãos. Isaías é o homem que um dia aconteceu um milagre com ele. Ele era um homem que vivia num lugar onde as pessoas eram de impuros lábios. Ele vivia no meio de um povo que falava as palavras torpe, como nós ouvimos aqui no início. E um dia, Isaías está na igreja e o anjo aparece, Deus aparece, e de repente ele olha e fala assim: Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que vou perecer, porque a minha boca não se parece com aquilo que a sua palavra diz. Eu não habito no meio de um povo que fala as sãs palavras. E ali na hora Deus acabou com o assunto de Isaías, pegou uma tenaz e tocou nos seus lábios. E a Bíblia diz que dali em diante Isaías começou a história da sua vida, e ninguém mais no Velho Testamento demonstrou o Evangelho como Isaías. E em Isaías, esse Isaías 60:18 ganhou tamanha realidade do que significa uma boca a serviço dos céus, que ele trouxe uma revelação aqui no verso 18 que diz assim: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros se chamará salvação e as suas portas louvor. A Bíblia diz de um reino que tem portas e muros, e esses muros se chamam salvação e as portas se chamam louvor. A Bíblia diz que nos céus há um portão. A Bíblia diz que o céu é uma estrutura física, espiritual. Não sei, não foi lá ainda, mas a Bíblia diz que há um portão ali, e esse portão é de louvor. Para você cruzar os céus, para você adentrar as dependências do céu, você precisa você precisa passar por um portão, e esse portão se chama portão de louvor. Não se adentra aos céus sem louvor, não se adentra aos céus sem um espírito de gratidão, sem olhar para Deus e dizer: Deus, eu trago nos meus lábios, eu trago no meu estilo de vida uma realidade que louva o Senhor, não importa as circunstâncias e não importam as situações. Existe um portão nos céus que é feito de louvor. Os céus, na verdade, ele é tão engraçado isso, irmãos, que muitas vezes a nossa vida não é, quando a Bíblia diz aqui que os céus têm um portão de louvor, ela não está dizendo que é para você cantar o dia inteiro, lá, glória a Deus e aleluia. Eu vou mostrar para você. Passar pelos portões de louvor é renomear cada circunstância e cada pessoa que atravessa a sua vida com louvor. Para você cruzar as realidades de Deus, você vai precisar passar por um portão chamado louvor. E não há como cruzar o céu sem passar sobre os portões de louvor. Talvez a sua boca, talvez a sua maneira de olhar as circunstâncias, talvez a minha maneira de ver as situações, não, a partir de hoje precisa mudar, porque nem sempre a gente olha com louvor, a gente olha renomeando. E nós vamos fazer uns exercícios aqui. A fé agrada a Deus, porque
Deus olha. Por que a fé agrada a Deus, irmãos? Por que a fé agrada tanto a Deus? Porque a fé olha para uma pessoa completamente sentenciada, a fé olha para uma circunstância completamente absurda e a fé renomeia aquela situação. Aonde há morte, a fé fala vida. Aonde há falta, a fé fala fartura. Aonde há doença, a fé fala saúde. E isso agrada ao coração de Deus, porque a fé é aquela coisa que faz com que a minha boca extraia algo contrário àquela circunstância. E quando Deus vê alguém se movendo em louvor, se movendo em alegria, diante de uma situação, renomeando as circunstâncias, essa pessoa começa a interagir com o clima mais poderoso que há no céu, que é um clima de louvor. E louvor não é só cantar uma música, irmãos, um cântico. Você pode cantar música o dia inteiro, você pode ouvir música, você pode cantar louvor. Se você não mudar as palavras dos seus lábios hoje, nada do céu vai atingir as circunstâncias e as realidades que você está vivendo nela. A fé que cruza o portão do céu de louvor é a fé que declara, é a fé que renomeia, é a fé que chama à existência circunstâncias novas. Então, vou repetir: cruzar os portões dos céus, os portões do louvor, é ganhar uma língua que flui de um coração seguro, segundo Deus, e que está alinhado com o coração de Deus. E é mais do que emitir um louvor, é realmente emitir sobre as circunstâncias o quanto elas podem mudar. E eu quero dizer algo para você. Queria perguntar uma coisa. Existem dois tipos de situações que tentam roubar a nossa fé, tentar assaltar a fé. E é por isso que Judas fala: eu queria que vocês batalhassem pela fé. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você tem visto os dias atuais? A sua família. Toda família tem um lá que é um desafio. Suas finanças, quando você olha para ela, o que você diz? Tem pessoas que dizem assim: nossa, meu salário não deu para nada esse mês e o mês que vem vai piorar. Eu não sei o que eu vou fazer o mês que vem, eu vou me lascar. Estou lascado. Você acabou de dar um passaporte, a sua palavra vai se cumprir. Você acabou de dar um passaporte para que os céus não atuem. Você não cruzou os céus. A Bíblia diz que quem não entra no céu pelo portão, a Bíblia diz que, lembra quando Jesus diz assim: quem não entra pela porta é ladrão e salteador? Se você quer entrar nas realidades celestiais, você precisa passar pelo portão do louvor. E para passar pelo portão do louvor, você vai ter que olhar para a sua família e dizer assim: a minha família é a mais incrível dessa terra. Deus está fazendo algo na minha família. Eu vou ver Deus fazendo algo na minha família. Não importa se ali tem um encardido, eu renomeio ele. Ele é alguém limpo, lavado e remido, e eu declaro na vida dele. As minhas finanças, o que é que eu vou falar das minhas finanças? Eu não sei como, eu não fui chamado para responder como. Deus não perguntou para mim o como, Ele perguntou para mim crer e para mim declarar que eu vou ser próspero, eu vou atingir os meus sonhos, eu vou conseguir cuidar da minha família, eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Como Isaías disse: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor de Deus. E eu faço parte desse povo que ouve, que acredita, e eu vou comer o melhor dessa terra. Então, irmãos, o que acontece? Quando eu começo a renomear as pessoas e as circunstâncias, algo começa a acontecer. Antes, eu quero repetir, não são palavras positivas. É um alinhamento entre as circunstâncias e o coração de Deus. E ali está eu no meio para dizer haja vida, haja graça, haja algo sobrenatural. E aí, queridos, nós precisamos fazer nós precisamos fazer um exercício nesta manhã. E eu quero que Deus instale no seu e no meu coração um aparelhinho chamado negatômetro, para ver o quanto de nós somos negativos nas nossas declarações. Nós ficamos perto de pessoas negativas e nós ficamos com vergonha de colocar a nossa opinião. Esse governo está uma droga. Esse governo, você viu? Olha, se está uma droga, eu quero dizer para você o que eu penso. Eu habito num lugar chamado céus. A Bíblia diz que o meu homem espiritual está sentado à direita de Deus Pai, e Ele tem promessas para mim.
eu vou viver o melhor, eu vou abençoar esse governo, eu vou abençoar essa nação, eu vou abençoar essa escola, eu vou abençoar esse bairro, eu vou abençoar. As pessoas vão olhar para você e vai achar que você é meio louco, que você não fala coisas que fazem sentido, porque você diz ao contrário. Agora a fé que atua, a fé que traz circunstâncias, a fé que muda as circunstâncias, ela está disposta a viajar, a andar na contramão de qualquer outra realidade. E Deus me chamou para isso. Se você está preso, mas você fala assim, mas eu sou realista. Seja realista das coisas do céu, meu irmão. Seja realista daquelas coisas que tem no céu, que diz que Deus, eu cantei hoje, você cantou hoje, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre a sua aliança. O que não cumpriu na sua vida que precisa acontecer? Vai atrás. Ele fez uma promessa. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Não esteja preso à armadilha de dar uma nota e avaliar as pessoas e tecer sempre um comentário. Você viu o pessoal da mesa? O pessoal da mesa é assim, quando eu tiver que olhar para o pessoal da mesa, eu vou dizer, ali estão os irmãos mais incríveis. Mas você viu a mensagem que o pastor pregou a semana passada? Quem é aquele cara lá? Irmãos, eu não fui chamado para avaliar mais nada segundo os olhos da terra. Eu preciso aprender a avaliar como os céus avalia. Como é que os céus avalia a minha cidade? Como é que os céus avalia a minha vida? Como é que os céus avalia o meu salário, a minha empresa? Como é que os céus avaliam? E eu preciso ficar atento como é que os céus avaliam. Porque se eu avaliar conforme os céus, que era o que Jesus fazia, eu vou começar a ver o sobrenatural como estilo real de vida na minha vida todos os dias. Então eu fui chamado para isso. Eu quero que você saiba que ninguém gosta de estar perto de uma pessoa crítica. Eu durante muito tempo fui muito crítico, amargo, angustiado. E pode ser que você esteja assim, você se diz uma pessoa de fé. Na verdade você já perdeu a sua fé. A verdade é que uma pessoa de fé, ela vê as circunstâncias, ela vê as pessoas. Ela não fala assim, aquele cara ali não tem jeito. A fé não diz isso. A fé diz ao contrário. E aliás, a fé faz com que as palavras que você diz se cumpram. E eu queria perguntar para você. Eu queria que você pensasse nas circunstâncias mais difíceis que você esteja vivendo nesses dias. Nas pessoas mais aparentemente problemáticas que você se depara. Qual é a área de maior turbulência para você nessa manhã? Eu gostaria de ampliar a sua visão. Pense nas circunstâncias, nas pessoas que mais desafiam você. O que é que você tem falado? E o que é que você e eu temos dito? O que é que eu e você temos lançado das nossas bocas? Eu vou mostrar um negócio para você que você vai arrepiar. Se você está ressaltando sempre as impossibilidades que os seus olhos veem, a sua boca não dispõe da arma que liberta as pessoas através do louvor dos seus lábios. Eu e você precisamos olhar. Trabalho numa empresa onde as pessoas não estão me honrando. A partir de amanhã, a minha forma de viver vai ser diferente. Eu vou chegar naquele lugar e vai ser como se eu entrasse lá pela primeira vez. A minha família, eu vou olhar com outros olhos. Os meus filhos, a minha esposa. Eu não vou mais dizer, esse meu marido sempre faz da mesma jeito. Eu vou inventar uma palavra nova para qualificar ele. Essa mulher, ela sempre faz a mesma comida. Eu vou inventar uma palavra nova para qualificar ela. Porque o que acontece é o seguinte: o que a fé foi feita para operar aonde as circunstâncias ficaram difíceis e completamente complicadas, meus irmãos. Eu quero dizer algo para você. As suas palavras, nunca no mundo, nunca o mundo precisou de pessoas de fé. Nunca o mundo precisou de pessoas como eu e você, que aonde chega tem um comportamento diferente. Aonde chega diz, eu creio assim, eu creio que vai melhorar, eu creio, porque eu estou alinhado com o coração de Deus. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Como estão as suas dificuldades? Com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, amigos, liderados, líderes, pastores, empregados? O que é que você avalia? Você sempre está avaliando esse aqui, aquele lá, não sei o que. Se você só está avaliando conforme o seu coração e as circunstâncias, eu e você não vamos ver os céus.
O que de fato você crê sobre eles é o que de fato você fala sobre eles. Olha só isso. Como você vê as suas finanças, seu futuro, a sua saúde, seus desejos, suas aspirações, seus medos. Como você avalia o seu país, seu governo, a economia, os preços, as relações. Como é que você avalia? Deus nessa manhã está querendo fazer com que você olhe para o coração dele. Para o coração dele. Sabe, não dê uma de sincero e estudioso da religião e diga assim, mas eu estou sendo realista. Seja um realista dos céus. Olha só o que eu quero dizer para você. Abra em 1 Timóteo 4:1, rapidinho. Nós já estamos quase terminando, irmãos. Nós vamos fazer um exercício aqui nessa manhã. O culto vai ser rapidinho aqui hoje, viu, irmãos? Você vai embora almoçar mais cedo. Mas nós vamos fazer um exercício aqui. Quantos estão sendo abençoados, irmãos? Eu quero dizer algo mais para o meu e para o seu coração. Olha o que diz 1 Timóteo 4:1. Eu vou ler aqui. O Espírito Santo revelou explicitamente que no fim desta era, muitos se afastarão da verdadeira fé, um após outro, dedicando-se a espíritos de engano e seguindo revelações e teorias inspiradas pelo demônio. Olha que interessante. 1 Timóteo aqui, esse versículo, está dizendo que nos últimos dias, a verdadeira fé dará lugar a um espírito de demônios. E o que os demônios querem fazer? Os demônios, eles querem dizer que as realidades da terra são a verdade. Isto é um engano. Isso é um engano. A grande verdade é que os espíritos enganosos, e olha só, por isso que eu disse, será que você já se afastou da fé? Será que você está tendo fé? Porque se você fala a linguagem deste mundo e diz, o Brasil nascer no Brasil é uma sina, morar na Zona Leste é uma loucura, ter o meu salário que eu ganho, só Jesus. Meus irmãos, os espíritos enganadores quer fazer com que a sua língua se alinhe com as realidades dessa terra. E ao se alinhar com as realidades dessa terra, você não poderá trazer as realidades celestiais para a sua existência, para a sua realidade, para as suas circunstâncias. O que eu quero dizer, ir num nível mais profundo, e eu quero que você volte lá para Judas e pasme com o que ele vai dizer agora. No verso 8, olha o que diz no verso 8, irmãos. Vai fazer sentido agora. Da mesma forma, estes sonhadores, Judas 1, verso 8, diz assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas diz: o Senhor te repreenda. Agora presta atenção. Todavia esses tais difamam, repita, difamam. Sabe o que aconteceu com aquela comunidade que perdeu a fé e com aqueles irmãos que entraram no meio daquele povo? Eles ficaram difamadores. O que é difamar? É falar mal, é trazer uma má fama sobre as circunstâncias e as pessoas que nos rodeiam. Se você é um portador, se você é um transportador, um difamador, seja lá do que for, você está neste lugar aqui, meu querido. Olha só, você não está batalhando pela fé. O problema que esta igreja enfrentou foi que as pessoas começaram a se difamar. Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que você ainda não tem, e o Senhor vai acrescentar. Olha que interessante. Jesus, ele alterou as circunstâncias ao redor dele, sabe por quê? Porque ele falava as coisas que estavam alinhadas com o coração de Deus. O que é que eu digo dos meus líderes, dos meus pais, dos meus mentores? Muita gente diz assim, chega e fala assim: como você chama? Marcelo, hoje à noite eu precisava conversar com você e te falar umas verdades sobre o seu procedimento. Vou falar umas verdades para o Marcelo. Ele
não está administrando bem, é brincadeirinha, tá, Marcelo? Ele não está administrando bem as finanças dele, ele está fazendo umas coisas erradas. Então às vezes um pai, um tutor, um mentor, um pastor, um líder chega e fala assim: eu vou falar para você umas verdades. E eu vou falar umas verdades com muito amor e carinho. Quero dizer uma coisa para você, que qualquer verdade que você fale para as pessoas, sem a verdade do coração de Deus, ainda é uma mentira. Porque o que ele está vivendo é uma coisa. Eu quero dizer para você, Marcelo, que aquela atitude sua não foi compatível com o homem de Deus. Mas eu quero dizer para você que você é um homem de Deus assim, assim, assado. Porque é assim que o céu vê você. Porque quando nós dizemos as verdades para as pessoas, as verdades que nós temos para elas, se nós não mostrarmos a verdade do céu, essa verdade continua sendo uma mentira. Porque a verdade que é a verdade que está no coração de Deus. É como Deus vê o Marcelo, é como Deus acredita no Marcelo, é aquilo que Deus tem para o Marcelo. E quando eu falo a verdade do coração de Deus, de fato eu estou falando a verdade. Você está falando a verdade sobre as circunstâncias? Ou você está dizendo a sua verdade? A sua verdade não muda nada. A sua verdade não... Deus diz assim: a sua verdade, meu filho, ela só diz respeito ao que é visível, ao que é real. Mas a minha verdade fala daquilo que é o mais real da parte do meu coração para aquela pessoa e para aquela circunstância. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Desnudar uma pessoa e colocar ela em xeque ou em choque sem a verdade do coração de Deus é trazer maldição para a vida daquela pessoa. Eu preciso dizer, é assim, o Marcelo, deixa eu pensar aqui, o Marcelo está tomando umas multas lá com o carro dele, não sei o que. Aí, no nome de Jesus está amarrado isso, Marcelo. Mas aí eu chego e falo assim: Marcelo, você é um excelente motorista. O céu diz para você, Marcelo, que você, quando você dirige, o céu vai ao seu redor, Marcelo. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? O céu se instala na vida dele. Agora se eu chegava assim: pô mano, mais uma multa, você virou sócio do Detran. Você falou a verdade para ele. Realmente, ele está com 50 mil pontos na carteira. Só que o que acontece é que isso não altera nada. Irmãos, nessa manhã eu não vim aqui contar uma historinha para você dar uma boa palavra. Eu vim aqui para eu e você experimentar de um milagre, para que o Senhor mude as palavras da nossa boca, para que a gente comece a trazer as realidades do céu para a terra, porque senão a gente vai viver de culto em culto, dizer que tem fé e não tem fé coisa nenhuma. Olha só o que eu quero dizer para você. Olha só, pensa que você vai procurar um médico, meu amado, e você chega lá no médico e o médico descobre que existe uma doença, existe um problema. Para diagnosticar qualquer exame, qualquer máquina, qualquer exame de sangue pode fazer. Quando a gente vai no médico com um problema, o que a gente quer, irmãos? A gente quer a cura. Quem quer a cura quando vai no médico? Você vai lá no médico para ver assim: e aí doutor, vai piorar quando? Quando é que de fato eu vou morrer? Me fala isso, doutor, eu estou ansioso para esse dia chegar, já escolhi o caixão. Você não fala isso, você fala assim: e aí, o que eu faço, doutor? Como que cura isso? Um bom médico não é um médico que diz a verdade para você. A gente sabe que o médico tem limite, mas uma coisa é verdade: um bom médico é aquele que descobre algo e fala assim: olha, eu sei como isso pode ser curado. Todo mundo quer indicar esse médico, todo mundo quer ouvir alguém que fala do coração de Deus para você. Sabe por que as pessoas não querem nos ouvir? Porque a gente quer falar as nossas verdades para ela, a gente quer difamar as situações. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para dizer o seguinte: é isso daqui, Deus vê dessa forma, Deus vê desta maneira. E quando eu coloco isso para fora, algo novo, sobrenatural acontece. Eu não sei se você pensa, um dia Ezequiel foi chamado e lá Deus convidou ele para ir a um lugar, um campo, e aquele campo estava cheio de ossos secos, e Ezequiel já andava com Deus há algum tempo. Um dia Ezequiel chegou e falou assim, Deus perguntou para Ezequiel assim: o que você vê, Ezequiel? Ele falou assim: eu vejo uma amendoeira, uma vara de amendoeira. E Deus falou para ele: você viu bem, porque eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. E Deus convida Ezequiel para ir a esse vale de ossos secos, e chega lá e fala assim: Ezequiel, o que você está vendo? Ele não nega as circunstâncias, ele não nega os sentimentos.
A gente não foi chamado para chegar, fazer festa no funeral. A gente é sensível. A gente sabe que a dor, ela é genuína. A dor faz parte da existência humana. Só que tem um detalhe. A gente chega ali e olha para Deus e vê como é que Ele vê a coisa. Ezequiel chega e ouve Deus falar com ele. O que você está vendo, Ezequiel? Um vale de ossos secos. E eles podem viver, Ezequiel? Ezequiel faz uma coisa que eu e você muitas vezes não fazemos. Quando você não souber o que responder, é melhor você dizer assim: tu sabes, Senhor. Tu sabes, e se tu sabes, me ensina, Senhor. E foi o que Ezequiel fez. Senhor, tu sabes. Ele não falou, está feio demais o vale, Senhor. Isso aqui, só a graça. Isso aqui é perda de tempo. Esse cara aí, cuidar dele, eu já cuidei há anos. Esse trem, isso é caso perdido. A gente fala assim, eu não falo, irmãos. A gente fala. E aí sabe o que acontece? Nada. Mas aí Ezequiel chega e fala assim, é um vale de ossos secos, e só tu sabes. Então Deus chega para ele e fala assim, vou mostrar para você o meu coração, Ezequiel. Senhor, o que é que tem no seu coração? Olhe para esses ossos e diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí os ossos começaram a ouvir a palavra do Senhor. Quando você começa a falar das palavras do Senhor, quando você começa a falar das palavras que tem no coração de Deus, quando você dá uma de doido e começa a dizer, eu vejo a despensa da minha casa cheia, eu vejo essa geladeira cheia de carne, eu vejo o meu carro com o tanque cheio para me passear com a minha família. Quando você começa a renomear as circunstâncias e as pessoas, o milagre começa a acontecer, meu irmão. Você só não está vendo mais milagre porque você não fala. E falar é difícil. É difícil porque a gente olha para as circunstâncias, porque a gente tem sentimentos, porque a gente olha e sente tristeza e olha, e as situações tentam nos abater. Mas quando a gente olha para as circunstâncias e olha para a boca de Deus, Ezequiel, diga aí, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ah, meu irmão, quando você começar a falar com a sua geladeira, quando você começar a falar com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua empresa, com o seu carro, esse carro só quebra, ô desgraça. E ainda você dá um apelido para o carro, é um Fiat desgraça, mano, não dá certo isso. Chega no médico, ficou doente, ai, minha tia teve esse dor na perna, ela perdeu a perna, eu acho que eu vou perder também. Você já encomendou, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para o seu coração e para o meu. Deus é fiel e Ele é poderoso. Jesus falava as palavras do Pai. Ele falava as palavras do Pai. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você o seguinte: a partir de agora é as palavras do Pai que você tem que falar. Você não foi chamado para uma religião. Isso aqui não é um lugar para você vir ouvir uma boa palavra e esquentar um banco. Eu não sei como você vai para sua casa hoje, meu irmão. Eu não sei como que você vai voltar, mas Deus vai saber se você tem fé ou não. E eu quero dizer que a mesma fé que habita no coração de Deus foi a fé que Ele entregou para você e para sua casa. Eu quero dizer algo para acabar aqui. Eu quero citar um texto, Filipenses 1. Antes de eu citar esse texto, deixa eu dizer uma coisa. Vocês lembram, meus irmãos? Vocês lembram dos espias lá na terra de Canaã? 12 espias foram espiar a terra. Números 13. Eu quero ler esse texto rapidinho, nós estamos encerrando já, calma aí. O pastor falou que a gente podia ir até 3 da tarde, mas a gente só vai até 11 e os quebradinhos, fica sossegado. Números, olha só que coisa doida. Números 13. Números 13, 26. Deixa eu dizer aqui, querido. Aqueles irmãos não adulteraram. Aqueles irmãos não roubaram. Aqueles irmãos, esses irmãos aqui, eles não cometeram um pecado moral. Eles só chegaram lá e falaram assim. Eles foram convidados a espiar a terra que Deus queria dar para eles. Eles foram convidados a espiar a igreja que Deus estava dando para eles. Eles foram convidados a espiar a família que Deus havia dado para eles. Eles foram convidados a espiar o trabalho que Deus tinha dado para eles. Eles foram convidados a se deparar com as circunstâncias que envolviam eles. E aí eles voltam para Moisés com esse relatório. E eles retornaram então.
Números 13, 26. E eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório, onde eles avaliaram, aonde eles foram tecer a opinião deles. E o que eles falaram? E eles deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, Moisés, a qual o Senhor enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E ali vimos os gigantes, os Inaques, os Amalequitas que vivem no Negueb, e os Hititas, os Jebuseus e os Amorreus que vivem naquela região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Aquele povo estava dando um relatório e falou assim: nós vimos a terra é boa, mas ela está cercada de inimigos. Tem muito problema naquele local. É bom, mas tem muito problema. É boa aquela igreja, mas tem meia dúzia ali. É bom aquele meu trabalho, mas o meu chefe. É bom a minha família, mas aquele cara é bom. Eles começaram a dar o relatório. Aí sabe o que aconteceu? Teve um lá que falou assim: ei, peraí, não é assim. Caleb falou assim: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, que ele é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante deles nós parecíamos como gafanhoto. Eles foram fazer o vestibular, eles foram preencher uma vaga de emprego, eles foram ver uma casa para comprar. Ele falou assim: é tudo muito bom, mas no meu nome não vai aprovar, eu sou uma desgraça, a gente vai morrer, nós somos como gafanhotos. Sabe o que aconteceu? Eles não traíram, eles não adulteraram, eles não pecaram moralmente. Eles só ficaram por causa daquelas palavras. Eles ganharam um deserto de 40 anos. E eu queria fazer um exercício com você nessa manhã. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Eu queria que viesse um tecladista aqui. A banda pode subir, que nós já estamos quase encerrando. Eu queria fazer um exercício com você nessa manhã de arrependimento. Sabe, meus amados, sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus porque todo salmo que ele começa, ele se depara com as circunstâncias. Se você pegar qualquer salmo de Davi, você vai ver ele dizendo assim: parece que eu vou perecer, Senhor. Parece que essa situação vai me engolir. Ele não descarta a realidade das circunstâncias, irmãos. Davi não descarta, mas ele sempre termina dizendo o que os céus vão fazer naquelas circunstâncias. Ele sempre termina dizendo: os céus vai operar aqui. E nessa manhã, nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Porque Deus quer nos chamar ao arrependimento. Se você seguir com a sua boca desse jeito, você vai ser no mínimo um crente ordinário. Mas Deus chamou eu e você para sermos extraordinários. Deus nos chamou para ser extraordinário. Não importa quem é você, a sua boca pode trazer os céus para a terra. E eu preciso me arrepender. Nem sempre eu olho para minha esposa, nem sempre eu olho para os meus filhos, nem sempre eu consigo, mas eu preciso me comprometer e saber que os portões do céu são um portão de louvor. Eu preciso me comprometer a entender que uma fé poderosa é uma fé que fala. Não foi um pecado. Talvez você esteja dizendo assim: mas por que tem tantos anos ainda que eu estou vivendo isso? Talvez lá atrás você deixou uma palavra com autoridade de atrapalhar o seu futuro, de atrapalhar a sua história, de atrapalhar toda a sua existência. E nessa manhã nós precisamos pedir perdão ao Senhor e dizer: Pai, eu queria que você fechasse os seus olhos. E você, com as suas palavras,
pudesse olhar para as circunstâncias que mais têm desafiado você. Você pudesse olhar para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida espiritual, para o seu ministério, para os sonhos do coração de Deus. E dizer: Pai, ô papai, eu nessa manhã, ouvindo essa palavra, o Senhor fez a minha boca para se parecer com a sua. Não importava qual era a dificuldade, não importava qual era o milagre, qual era o impossível. O que eu só vi o Senhor fazer foi derramar as palavras de vida e de bênção. E nessa manhã, Pai, eu preciso me arrepender. Vai você com as suas palavras, irmãos. Vai você olhando para aquilo que você disse essa semana passada. Pelas tuas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. O homem bom, do seu bom tesouro tira boas coisas. Você foi chamado para batalhar pela fé. Difamar não faz parte da sua natureza, porque os seus olhos carregam os olhos dos céus, estão alinhados com o coração de Deus. E tudo que você faz é revelar a verdade dos céus por onde você passa. Jesus veio anunciar a boa nova do Evangelho. E boa nova do Evangelho é por onde passar ter uma boa notícia, é ter algo fresco. Por isso, Pai, eu me arrependo nessa manhã. Eu me arrependo nessa manhã, Pai, de emprestar a minha boca, as minhas avaliações, de emprestar o meu olhar para as críticas, para o negativo, para as impossibilidades. Senhor, me perdoe por acreditar mais no que os olhos podem ver do que naquilo que de fato o Senhor tem nos céus, dentro do seu coração. Pai, eu quero hoje viver uma vida que entende que cruzar os portões do céu é viver com um ambiente de louvor, é renomear as pessoas. O que estava escrito problemático é aquele que carrega a solução. Aquilo que estava escrito pobreza é onde eu vou levar a riqueza. Aquilo que estava escrito doença, onde eu vou levar a saúde. Aquilo que estava escrito impossibilidade, onde tudo será possível. Mas para isso, Pai, eu preciso me arrepender. Muda a minha perspectiva sobre as pessoas, Pai, sobre as circunstâncias, sobre qualquer coisa que eu esteja tentando emitir uma opinião. Eu me arrependo. Eu quero que o Senhor me ajude. As minhas opiniões e as minhas avaliações sobre as pessoas não vão mais impedir o teu fluir dos céus através de mim. Eu quero ser um homem e uma mulher dos céus. Esse mundo precisa de alguém como eu, Pai. Esse mundo precisa de alguém que carrega uma boca capaz de dizer as boas notícias do céu. Eu me arrependo de dizer o que eu disse, Pai, de ter falado, de ter dado palavras, de ter dado legalidade à existência para ser criadas realidades desconfortáveis na minha vida. E eu, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre os meus irmãos libertação. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, você tem uma boca rica. Você tem uma boca que fala de um coração cheio de gratidão. Você tem uma boca que fala de um coração cheio de louvor. Você tem uma boca capaz de onde passar, plantar uma semente poderosa. De plantar uma semente poderosa. Eu te louvo, Jesus, porque tu estás tocando no coração nessa manhã. Corações estão sendo tocados, bocas novas. E eu creio que o que aconteceu com Isaías naquela manhã está acontecendo aqui. O anjo do Senhor está tocando os seus lábios com uma tenaz viva. Você nunca mais vai ousar a dizer nada negativo. E quando você não souber, você vai dizer: meu Deus sabe. E se Ele sabe, Ele me revela. E se Ele me revela, eu digo. E eu digo conforme o seu coração.